Entre as peças da armadura de Deus mencionada em Efésios 6, está a couraça da justiça. Como podemos entender o poder dessa peça do armamento celestial que nos foi dado para travar a batalha espiritual que está diante de nós? A Bíblia nos garante que Jesus Cristo se fez pecado por nós, ou seja, Ele assumiu o nosso pecado e a punição que deveria ser nossa, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Romanos nos ensina que, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, creio que podemos entender que a couraça da justiça, essa arma de proteção que temos à nossa disposição, é a nossa justificação em Cristo, que nos protege como uma couraça contra todos os ataques do maligno. E assim como a couraça usada pelo soldado romano protegia seus órgãos vitais, a justificação em Cristo é a nossa proteção inviolável contra todos os ataques às áreas vitais da nossa vida cristã. Vamos ver um pouco sobre a nossa justificação em Cristo, para podermos entender melhor essa arma poderosa que devemos usar em todo o tempo. A Escritura Sagrada nos ensina que 2 homens foram ao templo orar. Enquanto um se vangloriava por cumprir à risca as regras e normas religiosas e desprezava o outro, esse outro se humilhava diante de Deus, reconhecendo e confessando seus pecados e clamando por misericórdia. E a palavra diz que esse último saiu dali justificado, enquanto que o primeiro não. Assim, vemos que o arrependimento e a confissão nos levam a ser justificados diante de Deus. Se você se arrependeu e confessou a Deus as suas faltas, e se você recebeu Jesus como Senhor e aceitou o seu sacrifício, considere-se justificado diante do Pai. Não se esqueça do ladrão, crucificado ao lado de Jesus, que ao chamá-lo de Senhor, depois de reconhecer e confessar o seu erro, no mesmo instante recebeu a justificação, recebendo também a promessa do paraíso. A Bíblia diz ainda que Jesus foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. De modo que fomos não apenas perdoados, mas justificados pela justiça daquele que é justo. Cerca de 6 séculos antes de Jesus vir à Terra, Isaías profetizou: "O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si." Talvez você ainda encontre dificuldade em se perdoar pelos erros do passado e se ache indigno e continue sendo torturado pela culpa e pelas consequências dos seus pecados. E você precisa sair desse lugar. Do contrário, o inimigo o impedirá de avançar no seu ministério e na sua vida pessoal, e o deixará sempre em uma posição de medo e timidez diante da batalha espiritual. Reflita sobre essas palavras, porque não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: "Mas o justo viverá pela fé." Ei, você é justo. Você foi feito justiça de Deus. Viva por essa fé. A sua justificação é como uma couraça que protege você dos ataques de acusação do maligno. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Portanto, você tem paz com Deus. Nunca se esqueça disso. No livro de Romanos, Paulo disse: "Aquele que crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça."
E ouça ainda o que Davi disse: Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Esse homem, essa mulher, é você. Não carregue mais o fardo que Jesus já levou quando justificou você. Não anule a graça de Deus carregando fardo de culpa e condenação. Vista a sua couraça da justiça hoje. Revista-se de toda a armadura de Deus. E veja que os dardos inflamados do maligno não têm poder contra o justo que vive pela fé. Armado com esse poderoso arsenal espiritual, saia de casa consciente do poder do qual você foi investido pela fé. Você pergunta, então, o diabo não vai mais me atacar? Sim, ele vai. Afinal, esse é o papel dele. Mas logo ele verá que está lidando com alguém que tem consciência de que foi justificado por Cristo e que sobre ele não pesa nenhuma condenação. A justificação em Cristo será uma barreira, uma muralha contra o inimigo, e o diabo perderá todas as vezes. E você verá se cumprir em sua vida as palavras de Davi quando disse: Rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. E então, o que você está esperando? Levante-se, revista-se da sua armadura e veja o poder de Deus em ação.